Agora, Bruno. Tudo bem? Finalmente foi. Não sei por que eu não consegui. Veja só, deixa eu começar a gravar aqui. Eu estou devendo colocar, a demanda está muito alta, colocar as aulas gravadas, apesar que você está acompanhando, né? Mas colocar as aulas gravadas lá no Google Sala de Aula, estão todas gravadas aqui, mas eu não estou conseguindo postar. Se eu não estou conseguindo postar por questão de tempo, entendeu? Se não é nem. Deixa eu botar aqui. Pronto, vamos lá. Hoje, em paralelo ao que está acontecendo na sala de aula, a gente já terminou combustão, não foi? Viu combustão completa, combustão incompleta. Então, o que é que eu fiz? Eu solicitei aos meninos em sala de aula, eles estão fazendo um exercício, a gente fez, né? Já fez e corrigiu. Só falta na turma do D finalizar, que é uma revisão, certo? Sobre combustão. 2 exercícios, assim, o que a gente tem visto até então sobre combustão e também sobre entalpia de dissolução, nos ajuda a resolver esses exercícios. Porém, algumas questões, elas exigem um pouco mais da gente, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo para você tentar resolver e depois eu vou discutindo com você, tá certo? Acredito, né, que como tem sido, tá sempre sendo só você. Então, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso compartilhar aqui a tela para você ver, ou eu posso compartilhar contigo pelo WhatsApp a atividade. Espera aí, rapidinho. Rafaela, minha sobrinha. Rafaela, baixa o som. Você está escutando, é uma música ao fundo. E aí eu te passo pelo WhatsApp, você tem, acho que você consegue ter o acesso melhor, né? Ou não? É melhor passar por lá, né? Deixa eu passar por aqui. Pronto. Eu te passei e vou abrir aqui ele também. Impressão. Revisão. Óbvio. São essas aqui as questões, certo? Essa primeira questão, ela é teórica, tá? Assim, é um conhecimento que você tem, especialmente sobre química orgânica. A segunda questão, ela tem entalpia, tá? Entalpia de combustão, e você precisa interpretar o enunciado para responder a questão, tá? A terceira questão, ela já exige um pouco mais, certo? É preciso que você faça 3 cálculos para poder chegar a esse resultado, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar as dicas gerais, tá? Com relação a como resolver o exercício, vou te dar algumas dicas, e vou te deixar, vou pedir para você resolver, e na semana que vem a gente, eu resolvo com você, eu discuto as respostas com você, certo? Porque eu vou dar um tempo para você resolver, aí não adianta, algumas questões dá para fazer bem rápido, dá para pegar, te explicar, te dar 2 minutos, 5 minutos e você resolver. Outras não, outras você precisa de mais tempo, certo? Então, tente resolver sem consulta, inclusive. Consulta, assim, no seu caderno, coisas que você tem, mas não a questão em si, porque sim, são questões de vestibular e exercícios, atividades e etc. E aí você tenta resolver, tá? Anota as dicas sobre cada questão e vou te explicar para que você resolva. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Como eu falava, a primeira e a segunda, a primeira teoria, certo? Você sabe o que é GLP, gás GLP?
Ele é o gás liquefeito do petróleo, certo? Você pode pesquisar aí sobre destilar, quais são os produtos da destilação do petróleo. O GLP é o gás liquefeito do petróleo que tem lá no gás de cozinha, nos botijões de gás de cozinha. A gente tem também o gás natural, mas o gás natural não é um derivado do petróleo, certo? Se você observar na formação, as rochosas ali onde a gente se encontra nas camadas da Terra, onde a gente vai encontrar o petróleo, a gente tem o petróleo, a gente tem um pouco mais acima uma região ali onde se forma o gás natural. Então, ele não é um derivado do petróleo. Já o gás liquefeito, sim. A segunda questão pede para você considerar a combustão de um mol de álcool etílico, produzindo CO2 e água. E aí, ele pede aí diz que esse processo libera 325 quilocalorias. A partir de você entendendo que é uma reação que libera energia, certo? O álcool etílico, você chega à resposta correta. A questão 3, ela já diz o seguinte, essa questão ela exige 3 cálculos, certo? Ela fala o seguinte, substâncias com calor de dissolução endotérmico são empregadas na fabricação de balas e chicletes, por causarem sensações de frescor. Um exemplo é o xilitol, que possui as seguintes propriedades. Então, tem a pastilha Hawley e algumas balas e chicletes que você pode sentir uma sensação de frescor. Uma das responsáveis por isso pode ser o xilitol. Quando ele entra em contato com a sua saliva, né, vai ocorrer ali a dissolução. E esse processo de dissolução, né, aí que ele vai dissolver, é um processo endotérmico, que envolve o quê? A absorção de calor, por isso que essa sensação de frescor, tá? Abaixo tem uma tabela, que ele traz várias informações sobre o xilitol. Geralmente, quando vem uma tabela, é porque você vai utilizar algumas dessas informações para poder chegar ao seu resultado. Ele diz o seguinte, que a massa molar é 152 gramas por mol, ou seja, uma molécula de xilitol tem quantas gramas? 152 gramas, certo? Voltando lá à tabela periódica, a gente tem os elementos químicos, tá? E a gente tem que cada elemento químico, cada átomo de um elemento químico tem uma massa X, não concorda comigo? Você tem o número atômico na tabela periódica e você tem a massa atômica. Concorda? Isso, pronto. Então, quando você quer saber a massa molecular de uma substância, o que é que acontece? Você precisa primeiro, vamos supor que a substância seja metano, CH4. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir na tabela periódica. Aqui ele já deu, tá? Eu tô só te falando a origem disso. Você teria que vir aqui, ó. Tabela periódica. Eu venho na tabela periódica e eu observo o seguinte. Aqui você tem o número atômico, tá? E também a massa molecular de cada um desses átomos. Deixa eu abrir aqui para ver se a gente consegue observar melhor. Pronto. Exemplo, o carbono. Nesse aqui não vai dar para ver. Pronto. O carbono tem um número atômico 6 e a massa de 12, certo? 12,011, mas 12, a gente geralmente usa aí como menção padrão 12. Então, se o composto tem, a molécula é CH4, carbono tem massa 12, certo? Enquanto o hidrogênio tem 1, tá? O hidrogênio, ele tem 1. Então, são 4 hidrogênios, então 4 vezes 1, 4. Com 12 do carbono, a massa da molécula é 12 com 4, ou seja, 16, certo? Compreendeu? A mesma coisa aqui. Aqui não tem a molécula, né, de xilitol, mas a molécula toda, uma molécula, tem uma massa de 152 gramas. Significa dizer que ele saiu juntando, né? Somou ali todos os átomos, a massa atômica, para chegar à massa molecular, certo? Então, são 152 gramas por mol. Ele ainda diz o seguinte, que a entalpia da dissolução é a seguinte. 5,5 quilocalorias por molécula. Então, uma molécula de xilitol, para ser dissolvida, né, absorve 5,5 quilocalorias. E ele fala também da solubilidade. Ele diz que a solubilidade do xilitol é de 60,8 gramas
em 100 gramas de água a uma temperatura fixa, né, de 25 graus Celsius. Lembra que a gente estudou que a solubilidade seria ali a massa máxima de um soluto que é capaz de se dissolver no volume padrão, né, de um solvente. Você lembra? E quando a gente tem um gráfico lá de solubilidade, todos os pontinhos que estão ali na linha que é traçada no gráfico, eles representam soluções saturadas, né? Que ali tem um máximo que pode ser, então, dissolvido, certo? Aqui diz que é 60,88 gramas em 100 gramas. Ok. Aí ele segue na questão. Tá me entendendo, Bruno? Veja que... Oi? Tá certo. Tá aparecendo para você não na tela mais? Ah, então, já dizer, me diga que não tá aparecendo. Mas a tabela periódica, quando eu estava explicando, estava, não estava? Ah, pronto, foi sair. Pronto, agora. Aí vamos lá. Aí ele diz: considere a massa M, a massa do xilitol, necessária para a formação de 8,04 gramas de solução aquosa saturada de xilitol. Então, ele diz que uma determinada massa M é a necessária para formar uma solução de 8,04 gramas. Veja, 8,04 gramas não é a massa do xilitol, e sim a massa da solução, certo? De quando você dissolveu ele no xilitol, ok? No xilitol não, o xilitol no solvente, tá? Aí o que é que acontece? Ele vai e diz, a energia em quilocalorias absorvida na dissolução de M responde a... Ele quer saber essa massa que está aqui, né, nessa solução de 8,04 gramas do xilitol, para que ela seja dissolvida, ela libera quanto de energia? Primeiro, você não sabe qual é a massa, concorda? Você tem que descobrir qual é essa massa M. Segundo, para saber quanto de energia foi liberado por essa massa M, eu tenho que usar um padrão, né? Quanto será que é liberado de energia por molécula do xilitol? Observe na tabela que é 5,5 por mols, ok? Mas você tem quantas moléculas? Você nem tem a massa, nem tem as moléculas para poder chegar e descobrir a quantidade de energia. Então, você precisa fazer 3 cálculos nesse processo. O primeiro de todos é você descobrir a massa, tá? Primeira coisa. Depois que você descobre a massa, com a massa, você consegue saber a molaridade, porque não são 152 gramas por mol. Então, a massa que você descobrir, você vai descobrir quantos mols você tem. Terceiro, sabendo a molaridade, você consegue descobrir a energia que foi absorvida, porque ele diz 5,5 quilocalorias por molécula, certo? Então, sabendo quantas moléculas, você também consegue fazer uma regra de 3 e saber a energia absorvida. Me compreendeu? Isso, excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. E com certeza, se você fez algumas questões, você viu que as questões acabam. Não necessariamente vai ser só uma questão sobre concentração comum ou só sobre concentração molar. Elas vão envolvendo, começa aqui, ó, tá envolvendo concentração molar, né? Tem a concentração molar, tá falando de entalpia de dissolução e ainda de solubilidade. 3 conteúdos e que a partir de uma informação você consegue chegar na outra, né? Você tem a primeira incógnita, que é a massa, que você não sabe qual é. Depois, a informação que se traz de energia é a quantidade de energia por molécula. Mas eu não tenho quantas moléculas. Quando você vai para a molécula, tem a massa por molécula, mas eu não tenho a massa. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é a massa. Depois que eu descubro a massa, eu consigo, com regra de 3, descobrir quantas moléculas tem nessa massa. E depois, com regra de 3, eu consigo descobrir quanto de energia foi absorvido por essa quantidade de molécula, certo? Qual é o grande X aqui da questão? Para você descobrir a massa, eu tenho um cálculo aqui de massa, né? Que é a solubilidade, 60,8 gramas em 100 gramas de água. Mas se você colocar 60,8 para 100 gramas e colocar X abaixo desse 60,8 e aí colocar 8,04 abaixo de 100, vai estar errado.
Por quê? Porque 8,04 não é o volume do solvente, é o volume da solução, certo? Me acompanha? Então, em vez de você colocar 60,8 estar para 100 gramas, que é dissolvido em 100 gramas, você coloca o seguinte, 60,8, anote aí, para 160,8. A relação é 60,8 gramas de xilitol em uma solução, em um volume de solução de 160,8 gramas. Certo? Feito isso, aí você consegue sua regra de 3. Você quer saber qual é a massa, então o X fica abaixo de 60,8 e você sabe o volume da solução, que é quanto? 8,04. Então fica abaixo do outro volume, certo? Você conseguiu compreender o porquê foi 60,8 para 160,8 e não para 100? Isso. É exatamente isso. Se, e assim, é 100 gramas de água. 100 gramas de água é o solvente só, tá? Mas a conta, ela te diz assim, que a formação de 8,04 gramas de solução. Esse 8,04 gramas não é o solvente, é a solução como um todo. Então, é a soma dos dois, certo? É preciso que você, para conseguir fazer a mesma relação, você acabe também somando 60,8 em 100. Geralmente, a gente tem o volume do solvente para colocar abaixo e aí você completa, mas nesse caso aqui, ele pede de uma forma diferente, então tem que colocar corretamente, que é justamente considerando a solução, né? Tem que sempre prestar atenção no que ele está solicitando. Aí, feito isso, você depois vai descobrir a massa, com a massa você descobre a molaridade, com a molaridade você descobre, enfim, quantas quilocalorias essa molaridade tem, tá? A quarta questão, ela diz assim: a capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada em uma combustão completa. Então, a capacidade poluidora de um hidrocarboneto, que é um composto rico em carbono e hidrogênio. Na verdade, só tem carbono e hidrogênio, certo? Todos esses aqui da tabela são hidrocarbonetos: octano, hexano, benzeno e pentano, tá? E aí ela é determinada pela razão. Então, aí é uma divisão entre a energia liberada pela quantidade de CO2 formada em sua combustão completa, ok? Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. Então, quanto maior for o resultado dessa divisão, menor a capacidade o quê? De poluir, certo? Abaixo da tabela tem a entalpia padrão de combustão. Essa é a quantidade de calor liberada do octano, quando é uma combustão completa, do hexano, do benzeno e do pentano. Mas para você saber a capacidade poluidora, você tem que pegar cada entalpia padrão dessa e dividir pela quantidade de CO2 formada por cada combustível. Professora, como é que eu sei a quantidade de CO2 formada? Lembra quando a gente estudou entalpia que a gente viu que o combustível reage com oxigênio e forma CO2 e água, certo? O oxigênio tem algum carbono nele? Concorda comigo que não? Deixa eu pegar um Excel aqui que vai ficar mais fácil de falar. Pronto. A gente tem o seguinte. Aqui, novo. Tá aparecendo, né, para você? Deixa eu fazer assim. Combustão completa. Ai, deixa eu pegar um cal. Pronto. Olha só. Eu tenho aqui, né, a combustão completa do metano, certo? Consegue acompanhar aqui do CH4, certo? Veja só.
é o combustível, independente de qual for, reagindo com oxigênio e formando CO2 e água. Quantas moléculas de CO2 será formada? Veja, a gente tem nas reações a lei que diz o seguinte, que a quantidade de massa ela vai permanecer, certo? Você pode transformar em outras substâncias, mas a matéria ela não, né? Ela não se perde, tá? Então, se você antes, numa equação balanceada, você tinha um carbono, depois você só vai ter o quê? Um carbono. Se você tinha 2, você vai ter 2 e por aí vai, certo? Não vai perder nada. Quando você faz o balanceamento, você sabe que a mesma quantidade de átomos que você tinha nos reagentes, você vai ter nos produtos. Apesar de, nesse processo, formarem, né, as substâncias que estão entre reagente e produtos, elas poderem, e são diferentes, certo? Pode permanecer o mesmo, mas elas acabam sendo, então, distintas, tá? Se tem um carbono aqui, vai formar um carbono aqui só do CO2, porque o outro produto é a água. A água tem carbono? Não tem. Então, diante disso, quando eu volto aqui para a questão, um octano tem quantos carbonos? Você sabe? Exatamente. Então, quando você dividir a entalpia padrão dele, você vai dividir por 8, que é a quantidade de CO2 formado, porque se ele tem 8 carbonos, ele vai formar quantas moléculas de CO2? 8, porque não tem que ter 8 carbonos, certo? Uma molécula de CO2 não tem 1, então vai formar 8. O hexano tem 6, ele vai formar quantos CO2? 6 CO2. O benzeno, você sabe quantos tem? Você lembra do benzeno? É porque o benzeno, ele é um composto orgânico formado por uma cadeia fechada, como você está observando aqui, certo? É uma cadeia fechada com 6 carbonos e é caracterizado ter duplas simples, ligações alternadas, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples, tá? Ela pode ser representada assim, né, que é a fórmula estrutural completa dela, e ela pode ser representada desses outros dois jeitos, que é a forma simplificada. Esses dois tracinhos representam a dupla ligação, e esse círculo no meio representa que a característica de ter ressonância. Essas duplas ligações, elas ficam fluindo entre os átomos. Aí fica, daqui passa para cá e vai passando, certo? Que caracteriza a ressonância, ok? Então, o benzeno tem 6 carbonos, também é chamado de anel aromático, isso aqui. Então, vai ser 6. E o pentano tem quantos carbonos? Isso, 5 carbonos. Isso é a nomenclatura de compostos orgânicos, né? Que é met, et, prop, but, 4, pent, ex, e por aí vai. Você vai rever isso no ano que vem, certo? É um conteúdo que vocês viram agora, mas ele é um dos conteúdos retomados no terceiro ano, certo? Revisados no terceiro ano. Aí, observe só. Você vai ter que dividir e descobrir. Aquele que tiver a maior razão é o que tem a menor capacidade poluidora e você chega ao resultado, certo? Essa última questão, ela é uma questão teórica, mas que pede, por exemplo, um cálculo. Pede para que você, por exemplo, para você chegar a essa primeira resposta e saber se é verdadeira ou falsa, você tem que calcular, certo? Ela pede também para que você diga qual é a questão correta, e vou te dizer, tem mais de uma alternativa correta, tá? Você faz a quinta, a quarta, a primeira, a segunda e a terceira, certo? E semana que vem a gente discute as respostas. Tente fazer com essas dicas que eu te passei, tá? Não daria para, se eu encaminhasse para o Google Sala de Aula, o que é que acontece? A tendência de pegar, olhar e tentar fazer, mas não entender, seria muito grande. Então, precisava primeiro fazer uma explicação, como eu fiz com o pessoal lá na sala, para ajudar a resolver. Você tenta resolver e a gente discute na próxima aula, tá certo? Já a aula foi para orientar como eu fiz com eles, agora você tem o tempo para fazer,
certo? E aí eu anoto, não precisa mandar por lá, não. Você faz, aí quando a gente discutir na próxima aula, a gente já estou ciente disso, tá? Eu não estou mandando para vocês por lá, só para quem está fazendo. Só para quem não está acompanhando as aulas online. Ok? Boa tarde, Bruno, e bom final de semana, tá certo? A gente se fala. E aí aproveita para resolver logo agora que você está no tempo. Tá bom, tchau.